Olá pessoal, esse é o Freud do Zero, aula número 2 do livro Compreender Freud, do Jacques Sédat. A gente está no capítulo 2 chamado A Formação de Freud, né? Então esse capítulo vai comentar algumas personalidades que foram fundamentais, né, para esse começo da psicanálise, começando ali com Charcot, né, e chegando assim no Fliess, que vai ser o assunto de um vídeo específico por conta da importância que teve ao longo de muitos anos na vida do Freud, esse cara, né. Bom, então ele começa dizendo assim, falar um pouco sobre a questão da hipnose, o Charcot, como é que a coisa configura. Ele diz assim: ainda estudante, assisti a uma apresentação pública do magnetizador Hansen e pude observar que uma de suas cobaias humanas ficou pálida como um morto quando caiu em rigidez cataléptica e que permaneceu desse modo enquanto esteve nesse estado. O efeito que isso teve foi o de dar um sólido fundamento à minha convicção da autenticidade dos fenômenos hipnóticos, né? Então, era um assunto muito em voga na época, a questão da hipnose. O Freud ele passa por essa experiência, né? Quando era mais jovem, ele vê uma cena da hipnose, ele constata que a coisa realmente acontecia, funcionava, né? Não era um charlatanismo, né? E aí, caminhando aqui, então a gente vai chegar na história do Charcot, né, que é um neurologista francês e que era um cara que dominava a hipnose, utilizava a hipnose e nas famosas apresentações de paciente, né? Então, que você tinha lá um grupo de médicos assistindo, aquela foto famosa, tem um monte de médicos assistindo, você tem lá 2 pacientes e ele vai então, diante desse público, ele pega um paciente normalmente, né, o que mais se tinha na época ali, com sintomas histéricos, então hipnotizava e conseguia suprimir esses sintomas histéricos, né? Conseguia inverter, jogar o sintoma de um para o outro, do outro para um, né? Então ele coloca aqui, ó, Jean-Martin Charcot. A hipnose era então considerada nos meios médicos uma fraude, uma prática popular, indigna de interesse, exceto por alguns médicos como Paul Julius Moebius, né? Que levou essa prática a sério, ainda assim como por um cirurgião de Bordeaux, o Azanque, que ele diz assim, ó, tendo observado que a hipnose favorecia o desdobramento da personalidade, este último a utilizou de modo puramente instrumental, fazendo sob hipnose anestesias e intervenções cirúrgicas. Então esse foi um dos usos feitos pela hipnose. O Charcot, por outro lado, ele introduziu a prática da hipnose no Salpêtrier, primeiramente no plano médico, e depois passou a utilizá-la nos casos de histeria, quando ele pôde constatar que um grande hipnotismo caracterizava o que ele chamava de uma grande histeria. Então Charcot começa a pensar no modelo da histeria como se fosse um estado hipnótico que a pessoa estivesse. Então ele poderia utilizar a técnica da hipnose, já que a histeria seria um estado hipnótico, ele poderia então suprimir, né, poderia então modificar esse estado. Só que nós sabemos, né, ele conseguia então suprimir, mas quando a pessoa voltava do estado hipnótico induzido por ele, ela voltava com seus sintomas. Aí o que tem aqui de importante pra gente? Ah, tá. Aí coloca aqui, ó, virando na página 25. A invenção francesa da histeria, a qual Freud assiste, na verdade arranca esta última da neurologia. Mesmo que Charcot ainda invoque uma causalidade fisiológica do psiquismo, mas sem lesões neurológicas. Aí ele diz mais embaixo aqui. A utilização que Charcot fez da hipnose reintroduziu na medicina um domínio que até então pertencia aos charlatães e curandeiros. É interessante essa figura do Charcot, né? Porque o que ele faz, a hipnose ficava nessa coisa meio que à margem, voltava à margem, uma coisa meio de charlatão, uma coisa para impressionar público, para usar em espetáculos. Aí você tem um usando para finalidades anestésicas e o Charcot ele faz uma utilidade na clínica, depois na clínica da histeria, e é por isso que ele coloca, ó, ele reintroduz na medicina um domínio que até então pertenceu aos charlatães e curandeiros. A simples sugestão hipnótica podia curar paralisias histéricas induzidas pelo médico. Aí ele diz assim, aí Freud então ele tem a oportunidade de conhecer, né, o Charcot, ele vai até lá para fazer o curso, e aí ele escreve uma carta para a noiva Marta, né, de 24 de maio de 1885, ele diz o seguinte: Charcot, que é um dos maiores médicos e cuja razão beira a genialidade, está simplesmente demolindo minhas concepções e meus planos. Saio de seus cursos como eu saía de Notre Dame, cheio de novas ideias sobre a perfeição.
mas ele me esgota e quando deixo não tenho mais nenhuma vontade de trabalhar em meus próprios trabalhos, tão insignificantes. Nenhum outro homem jamais teve tanta influência sobre mim. O Freud é o próprio neurótico que ele estuda, né? Esse efeito, assim, né, de ao mesmo tempo buscar um mestre e ficar submetido a esse mestre, que cara uau, que cara impressionante, que é o que ele vai fazer com o Breuer, que ele vai fazer com o Fliess, que ele vai fazer com algumas personalidades. Quando ele conhece o Jung, né, tem esse efeito, nossa, que pessoa... E é interessante esse movimento, né? Ele se depara, ele reconhece essa genialidade do outro, ele se sente pouco inútil, para que eu estou aqui então, fazendo o quê? É muito alguém vivendo no seu Édipo aí. E depois, de fato, graças a Charcot, Freud deixará seu campo de estudo original, né? A histologia e a anatomopatologia, e aprenderá a diferenciar a patologia psíquica da patologia física. Aqui está o ponto, né? Então, graças ao Charcot, principalmente, né, nessa visita, que ele fica impactado, que ele fala, né, a diferença da patologia psíquica e da patologia física, né? E aí, então, acho que é interessante um trecho que ele vai trazer um pouco mais para frente aqui, que é uma apresentação de doentes que o Charcot faz. E aí, olha que interessante que vem. Ó. Depois podemos ler em vivo o método de Charcot com uma de suas doentes, uma mulher jovem acompanhada por sua mãe. Aí, senhor Charcot, o senhor Charcot diz, que idade a senhorita tem? Aí a doente, 22. Aí o senhor Charcot, a senhorita tem ataques desde quando? Aí ela, desde o dia 24 de dezembro. Aí então ele, alguma causa que a senhorita possa invocar? Aí a mãe da paciente entra, né? Não conhecemos nenhuma. Aí o Charcot se volta para ela, sua filha foi contrariada? A mãe, não senhor, mas ela se contraria facilmente, ela fica nervosa com qualquer coisa há algum tempo. Ele diz, ela teve alguma doença aguda recentemente? Aí a mãe responde, não senhor. Volta para ele, qual a profissão dela? Aí a mãe, ela é lavadeira, ela passa roupa. Volta para o Charcot. Ela trabalha muito? A mãe responde, sim senhor, há vários meses. Aí o Charcot coloca, senhores, que está apresentando o caso, né? Eu posso dizer, graças a uma pequena nota que tenho em mãos e que me foi repassada para o meu chefe de clínica, que a doente apresenta nas duas mãos, sobretudo na direita, certo grau de paralisia e, ao mesmo tempo, uma anestesia cutânea, disposta como na doente que estudamos há pouco. Aí vem o olhar, né, para nós aqui da psicanálise, como uma coisa já começa a enxergar para um outro caminho, né, ó. Nesse diálogo, pôde-se observar que a mãe fala no lugar de sua filha e que ela fala dela como se fosse um objeto. Isso para a gente na clínica é fundamental, principalmente quem está na clínica freudiana, lacaniana, vai por essa via, né? Essa questão de ser sujeito e ser objeto, né? O sujeito é aquele que pratica ação, o objeto é aquele que sofre ação, e o quanto você pode pensar, por exemplo, você vai atender crianças, o quanto é importante escutar o que a criança tem a dizer, né? O que a Françoise Doutor fazia assim com maestria, de dar a voz para a criança para ser sujeito, né? Então assim, a criança vai no psicólogo, vai no psicanalista, pelo menos da forma que eu trabalho e oriento, é importante que ela saiba onde ela está. O que é um psicólogo, o que é um psicanalista, explique o que é aquilo. Ele não foi lá na tia brincar, né? Não, você veio aqui num psicanalista. E você veio no psicanalista, eu explico o que é um psicanalista e coloco até a criança assim, tem alguma coisa que te faça sofrer, tem alguma coisa que te incomode, que você queira falar. É importante dizer a verdade às crianças, só que isso sai desse nível e vai para outros níveis também, né? Você pode pensar pessoas que, casais, muitas vezes acontece da esposa ou do marido querer marcar para a esposa, para o marido querer falar no lugar, assim, mas cadê o sujeito para falar, né? O sujeito está sendo falado, ele precisa falar. E também é interessante que a própria pessoa, quando chega na clínica, ela muitas vezes, para não dizer sempre, mas muitas vezes, ela se refere a ela mesma em terceira pessoa, né? Como se fosse falado pelo outro, né? E acaba muitas vezes ficando no lugar de objeto. Então, assim, não fui eu que fiz, olha o que fizeram comigo, olha o que causaram em mim, olha o que minha família fez, olha o que meu chefe fez, olha o que a faculdade fez, olha que, sei lá, olha o que meu vizinho fez, olha o que minha amiga, meu amigo fez. Então, assim, sempre o outro fazendo, e eu no lugar de objeto. E uma das coisas que é clássica da psicanálise é essa inversão, de você sair do lugar de objeto e ser sujeito. Mas voltando para cá, então nesse diálogo pode-se observar que a mãe fala no lugar de sua filha, e que ela fala dela como se fosse objeto. Estamos diante de um discurso fusional, o da mãe porta-voz da doente. Só que daí ele vai dizer assim, quer ver?
Já Charcot, por sua vez, recorre a dois tipos de discurso. Um discurso alocutivo, quando ele se dirige à doente, e a um discurso delocutivo, quando ele fala de sua doente na terceira pessoa, quando ela está presente, dirigindo-se diretamente a seu público. Aí depois ele pede para a mãe descrever as crises, né? Então ela traz que ela cai no chão, ela rola, morde, rasga tudo que alcança, grita, seu olhar se torna fixo, ela levanta, nos segue e se joga sobre nós. É bem o teatro da histeria. Que ainda existe, tá? Só que modificou um pouco o estilo de apresentação. Então achar que a histeria acabou lá atrás é uma ingenuidade da nossa parte. Indico o Christopher Bolas, um livro chamado Histeria, que ele vai dizer que vários casos atuais, inclusive vários casos lidos como borderline, na verdade são casos de histeria. Mas isso aí eu deixo para vocês irem atrás, se quiserem. Então ela fala assim, a mãe, em alguns momentos ela parece feliz, ela ri, então parece ver alguma coisa que a apavora. Aí olha que interessante, assim sucessivamente ela tem visões alegres, depois visões tristes. Ela fala, aí a mãe diz assim, sim, ela fala de uma coisa e depois outra, às vezes ela me chama, ou então ela diz que vê um homem barbudo. Aí Charcot, um homem? Sim, às vezes um homem, mas outras vezes uma mulher. O homem que ela vê é feio, assustador. Aí o Charcot, talvez haja uma história que é inútil aprofundar nesse momento. Que é justamente o ponto em que vai diferir, né, o modelo do Charcot com o modelo do Freud, porque é justamente esse ponto que nos interessa, né, o homem barbudo que aparece, ou a mulher, né, esse ponto que o Freud vai buscar nos estudos sobre histeria. Então, talvez seja um ponto de grande diferenciação para se pensar. Aí, caminhando um pouco mais para frente, ele vai dizer um momento interessante, assim, né, ele vai colocar sobre a famosa bela indiferença da histérica, né, que o Charcot comenta. A proposta é legal pensar na expressão que nós usamos aqui, que é petit hystérie, né, uma pequena histeria, uma pequena crise de histeria. E aí finaliza aqui uma coisa que ele diz assim, na página 29. Mas Freud rapidamente se distancia da obra de Charcot, que, preocupado sobretudo em encontrar uma explicação fisiológica para os fenômenos histéricos, procura mais estabelecer diagnósticos do que levar em consideração os efeitos da palavra de seus pacientes, né? Então, é o modelo do Charcot. Então, ele está na questão fisiológica. Então, o Freud ele vai começar a ir para o outro lado. Então, quando o Charcot fica nesse aspecto, o Freud vai para os aspectos do efeito da palavra de seus pacientes. Aí eu faço um comentário breve aqui, desse livro de novo, que eu falei na outra aula, que é bem interessante aqui. Esse texto, apesar de estar no livro do Forbes, esse texto é da Liege, né, lá da IPLA, né, que diz assim, as terapias e a psicanálise têm em comum o tratamento por meio da palavra, mas a diferença fundamental entre elas se estabelece na forma como a palavra é trabalhada em cada uma dessas áreas, pensando na palavra, pensando na linguagem. Essa foi a descoberta de Freud, que percebeu que o corpo corresponde às palavras, é tocado por elas, de modo que as palavras alteram e subvertem as leis do funcionamento fisiológico do corpo. Ao ouvir os sintomas histéricos, o psicanalista percebeu que o corpo em sofrimento era a expressão de um conflito inconsciente entre um desejo proibido e sua realização. Então, é essa forma que nós pensamos o corpo, inclusive, né? Não um corpo fisiológico, ou ainda que o corpo fisiológico é um corpo fisiológico que é afetado pela palavra, né? Afetado pela linguagem. Bom, depois ele vai trazer aqui um pouco do Hippolyte, né, Bernheim, que vai comentar um pouco sobre a escola de Nancy, a questão da hipnose ainda, mas um ponto que ele vai trazer que é muito interessante, que é a ideia principalmente derivada das teorias do Mesmer, né, sobre o magnetismo animal, que era uma figuraça assim, que fazia apresentações em público de indução de uma série de coisas, né? Ele até coloca aqui, quer ver? Ó? Para esse médico austríaco, o fluido animal seria um meio entre o homem e as forças energéticas do universo, o que ele também chamava de relação, tema que Freud guardará consigo. Essa relação entre as forças cósmicas e o homem estaria tanto na origem da doença como na origem da saúde ou da cura. Mesmer utilizava tinas nas quais ele colocava as pessoas e que supostamente concentravam fluido animal e agiam como um meio entre as forças cósmicas e o ser humano. Aí vem o ponto que é importante para a gente aqui, ó.
ele agia graças à confiança que depositavam nele. Que vai ser toda a base da sugestão, que vai ser o modelo de onde vai surgir a questão da transferência, a importância que é dada ao médico, ao psicólogo, ao psicanalista, como possibilitador da cura. Por isso que o Lacan diz assim, que o analista completa o sintoma do paciente. Você aí que está escutando, eu, nas pessoas em geral, você não vai oferecer o seu sintoma, o seu não saber sobre algo, o seu sofrimento para qualquer tipo de profissional, né? Sei lá, você vai num médico, isso acontece, você vai num médico, você desconfia, essa pessoa acha que não sabe disso, então eu vou numa outra pessoa. Você sempre procura alguém que você deposita uma confiança. Então aqui é importante essa confiança que depositam nele. Aí ele diz mais embaixo, ó. Bernhard é uma sumidade médica, muito respeitado, mas ele ousava visitar Libo, que o curado de uma ciática em 1882. A partir de então, ele decidiu aplicar o método hipnótico em seu trabalho e tornou-se o líder da escola de Nancy. Ele via no método de Libo uma interessante possibilidade de utilizar a sugestão, não de modo experimental, mas para curar. Aí ele diz assim, ó, tudo está na sugestão, ó a influência em cima do Freud, né? Isto é, tudo está na relação entre sujeitos. Aí diz mais embaixo, ó, a hipnose coloca em jogo a sugestibilidade. Ela não está ligada de modo algum à histeria, ela é apenas um procedimento terapêutico que recorre à sugestão verbal. Então Charcot dizia que a histeria era uma grande hipnose, e ele diz assim, nesse caso, a hipnose coloca em jogo a sugestibilidade e ela não está ligada de modo algum à histeria, e sim apenas um procedimento. Defino sugestão em seu sentido mais amplo, é o ato pelo qual uma ideia é introduzida no cérebro e aceita por ele. Aí eu indico para vocês, acho que muitos já viram o filme A Origem, que é implantar uma ideia. Eu acho muito legal esse filme, que é meio que um paralelo assim, do que seria esse método de sugestão, de você conseguir implantar alguma coisa ali, meio que você atrai a atenção da pessoa para um lugar, né, para esse estado de atenção para cá, e você consegue atravessar por outro e implantar uma ideia ali. Aliás, estratégia de manipulação de massa muito comum, né? Você atrai a pessoa para um foco inútil, fica olhando para cá, olha para cá, olha para cá, enquanto isso você vai colocando suas ideias aqui, né? Isso na política você vê recorrentemente. Aí mais embaixo ele vai dizer assim, em outras palavras, a palavra encontra sua eficácia na sugestão que consiste em colocar outra pessoa em certa posição física ou psíquica. Aí vem a diferença. Isso o diferencia de Charcot, para o qual a hipnose estava ligada à fraqueza psicológica da histeria. Então não se trata de uma fraqueza psicológica, e sim de uma sugestão que você consegue fazer através da hipnose, né? Um método que você consegue atravessar. Aí então vem um ponto que é fundamental, que eu já comentei em nos vídeos do passado, que diz assim, na 31. Entretanto, Freud não chega a dominar a hipnose e se interroga sobre a verdadeira eficácia dessa prática, perguntando-se se ela não mascara uma resistência, impedindo desse modo o acesso à verdadeira causa da doença. E aí depois a gente vai lembrar da história, como a coisa vai caminhando, que o Freud está no método catártico, usando a hipnose, depois ele abandona isso, né, por recomendação até da paciente dele, e vai colocar o quanto a resistência é importante para nós, né? Então, nós não queremos a hipnose para eliminar a resistência e acessar o conteúdo. O que nos interessa é que a resistência esteja lá. A psicanálise utiliza a resistência, recalque e resistência como a pedra angular do tratamento. Eu preciso da resistência para ver como a coisa se constrói. Então, imagina aqui, eu tenho um conteúdo que para aparecer, para atravessar a resistência, ele vai ter que se deformar, se disfarçar. É isso que eu, como psicanalista, estou escutando. Como esse disfarce acontece, se aparece nos sonhos, como ele escapa em algum tipo de manifestação do inconsciente. Então a resistência me ajuda a compreender, né, os derivados do material recalcado. Lembrando que o que está perdido, você não vai achar, mas a gente pode estudar, né, pode escutar as maneiras pela qual esse conteúdo se deforma para então tentar burlar a resistência. E aí por fim ele traz o Joseph Breuer aqui, que foi quando você pega o famoso parceiro do Freud no começo, né, você vai estudo sobre histeria, você tem lá o Breuer, que ele coloca aqui, ó, era um homem de uma inteligência eminente que tinha 14 anos a mais que eu, está na página 32, quem está seguindo o PDF aí.
Nossas relações se estreitaram rapidamente, ele se tornou meu amigo e me deu o seu apoio em circunstâncias difíceis de minha existência. Tínhamos o hábito de compartilhar todos os nossos centros de interesses científicos. Naturalmente, quem mais tinha a ganhar com a troca era eu. Porque o outro tinha mais do que ele, sempre, né? Sua histeria forever aqui. O desenvolvimento da psicanálise acabou me custando sua amizade. Por que custou a amizade? Porque chega num ponto, né? O Breuer é o famoso caso Ana-O, né? O caso da Ana-O, que é onde a coisa de fato começa ali, né? E aí ele está falando, né, dos vários sintomas da Ana-O, e que é ali que a Ana-O que vai inclusive batizar, né, a cura pela fala, né, a talking cura ou limpeza de chaminé, que é o que a psicanálise é, a cura pela fala. E daí ele até coloca aqui embaixo, o Breuer qualificava nosso procedimento de catártico, né, uma descarga. Era-lhe atribuído a finalidade terapêutica de canalizar o quantum de afeto utilizado para manter o sintoma, que se perdera em falsos caminhos, e ali se tinha, por assim dizer, encantoado rumo a caminhos normais pelos quais ele pudesse ser descarregado, abreagido, que é a descarga, né? O sucesso prático do procedimento catártico era notável. Os efeitos que se revelaram posteriormente eram aferentes a todo o tratamento hipnótico. E depois ele vai trazer, né, ó, que aí o Freud então ele se aproxima do Breuer, ele vê o Breuer utilizando esse método catártico Ana-O, encoraja o Breuer, oh, vamos escrever isso aí, cara, é legal o que você está fazendo, vamos lá. Aí o Breuer, vamos lá então, que é o famoso servir para servir-se dele. O Freud vai lá, não, vamos fazer tal coisa, e acaba também se alavancando nisso, né? E aí o Freud, Moreira coloca aqui, o que interessa a Freud é saber se os resultados clínicos observados na cura de Ana-O podem ser generalizados. E aí você vai ter os famosos estudos sobre histeria, né, que é para poder então comprovar ou verificar se isso acontece em outros quadros. Que aí o Freud também vai trazer os casos dele e depois eles começam a se afastar porque vai ter episódio, né, ó, que meio que a Ana-O se apaixona por Breuer e o Breuer meio que está ali encantado também porque vai visitar a paciente 2 vezes por dia. A esposa do Breuer fala assim, que palhaçada é essa, né, que você está fazendo? O que você vai lá toda hora? Que raio de histeria é essa que você tem que ir lá toda hora? Enfim, aí vem a questão da fantasia da gravidez, aí coloca aqui, né, ó. A partir de 1894, Breuer preferiu proteger sua reputação arranhada pela má recepção do caso de Ana-O e deixou Freud seguir suas pesquisas sozinho. Aí você deixou o Freud, o menino Freud ali nessa época sozinho com todo esse material e ele começou então a dar continuidade, né? Freud se inspira no método catártico, do qual ele guardou, do método catártico, o dispositivo da posição alongada no divã, mas substituindo-o pelo procedimento da livre associação, lembrando que foi uma paciente dele, porque ele começou com a hipnose, depois ele sai da hipnose, ele faz o método indutivo, põe a mão na testa e fala assim, você precisa se lembrar, e depois a paciente diz para ele, deixa que eu falo, né? Deixa que eu falo livremente, não me atrapalha, que ele vai perceber então que quem sabe das coisas não é ele médico, e sim o próprio paciente. Até ele coloca aqui, ó, em Luta e Melancolia, ele escreveu, por exemplo, o doente, de algum modo, deve ter razão. É sempre o paciente que tem razão, não o médico, né? E aí, então, eu vou finalizar com a citação desse capítulo inicial, né? O cliente tem sempre razão, não nesse sentido, também pode ser, mas assim, é só a própria pessoa que sofre que sabe do que se trata, né? É só o sonhador que sabe o significado dos seus sonhos. É só aquele que cometeu o ato falho que sabe o significado do ato falho. Não é aquela coisa psicanálise selvagem. Você está conversando com alguém, a pessoa teve um ato falho, lá, você falou isso porque você quer dizer aquilo. Não. Se você faz isso, está completamente fora de sentido, né? Porque se fosse assim, se você é aquele cara que sabe, você teria o grande, sei lá, manual das manifestações do inconsciente. Não é assim. A pessoa teve um ato falho, a pessoa teve um sonho, a pessoa trocou um nome, foi falar um nome e falou outro. Não é que está pensando na outra pessoa que falou, né? Se fosse assim, seria muito zoada a psicanálise, né? Seria bem... Trocou uma coisa por outra, significa que uma coisa ou a outra. Não. Tudo vai depender de como a pessoa faz as suas associações com relação a isso. Então são as associações do próprio doente, do próprio sonhador, do que teve a manifestação, que falam da verdade. Então é muito interessante isso, que a psicanálise coloca a verdade na boca do paciente, é ele que sabe disso, ele tem que falar, e ele fala. Só que ele diz que ele diz algo sem saber que sabe sobre esse algo, que é um pouco da psicanálise, né, que a Maud Manoni vai chamar de um saber que não se sabe. E que, por acaso, o marido dela aqui, o Octave Manoni,
Ele diz aqui, ó, uma pessoa que partisse em busca do grau, sabendo que o grau não existe, possuiria uma grande vantagem. Ela poderia andar bastante nos países e nos lugares que mais lhe agradam. Esse grau seria a verdade absoluta e definitiva da análise. Por que eu acho legal essa citação aqui? É uma coisa que tem num vídeo chamado Encontro com Lacan, tem um dos caras que foi paciente do Lacan que diz assim, a vida por si só é uma psicoanálise. Então, se você pega uma pessoa que envelheceu de maneira saudável, ela vai dar menos peso de importância para algumas coisas, valorizar outras, enfim, vai ter uma experiência, acho que muito mais de prazer com a vida. Só que muitas vezes só vai acontecer lá para os 80 anos. E a psicanálise meio que consegue encurtar isso, você consegue psicanalizar ao invés de, ao longo da sua vida, fazendo um processo de 10 anos, sei lá, eu, por exemplo. E por que isso é interessante? Porque a psicanálise é uma experiência da falta, né? Não é saber da falta, é uma experiência. Então não adianta você entender que a falta existe, porque se fosse assim, era só ler livros sobre falta e está resolvido. É passar pela experiência da falta. Quando você passa pela experiência da falta, né, da incompletude, da impossibilidade do todo, essas coisas todas aí, você começa a perceber que a importância das coisas são bem relativas, né? Você começa a ver que aquela coisa que você tanto deseja, você vai saber que você deseja enquanto não tem aquela coisa, e quando você tiver vai ser levemente frustrante. E quanto a gente se frustra com isso. Então, se a gente for pensar, talvez a pessoa não analisada, ela atribui certas importâncias a algumas coisas, a objetos que são ilusórios, e que com a análise ela poderia enxergar isso. E claro, né, quando ela enxerga isso, dá uma certa desmontagem de fantasia, mas também possibilita ser muito mais flexível e montar e desmontar acampamento aonde ela bem entender. Juntando com essa frase aqui, do quem vai em busca do grau sabendo que não existe, porque se você vai em busca do grau achando que ele existe, você vai atropelando tudo, você vai correndo atrás da coisa cegamente. Mas quando você vai sabendo que ele não existe, você vai aproveitar a viagem, você vai curtir a sua vida. Então tem pessoas que passam a vida esperando o momento de começar a viver. Aí vem aqueles papos de, o falso self, então nunca vivi, nunca não sei o que lá, um dia vou viver. É uma coisa bem perda de tempo, eu acho, porque quando você passa pela experiência de saber, né, que no fim não tem esse grande dia que a vida faz todo sentido, né? A vida já está rolando, então aproveita o caminho. Então quem vai em busca do santo grau sabendo que ele não existe, consegue aproveitar cada momento. Então é isso. Bons estudos e até a próxima aula.